Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai ver os principais temas, principais tópicos de liderança. Vem comigo, bora! Pessoal, quem não me segue ainda, me siga lá no Instagram, no YouTube. Todo dia eu comento questões, eu dou dicas de questões, faço umas besteiras, publico um monte de coisa. Vamos lá, me siga, me mande mensagem, vamos que vamos. Liderança, vamos lá. Pessoal, conceito de liderança tem muita relação com a influência, você influenciar outras pessoas para que elas atinjam algum resultado, algum objetivo que você busca atingir, tá? Então, basicamente, quando a gente está falando de liderança, tem muita relação com você influenciar o comportamento de outras pessoas, tá? Se comunicar com essas pessoas, tentar guiá-los em direção aos objetivos, obviamente, da organização, quando a gente está falando de liderança organizacional. Vamos que vamos. Então, sempre que você pensar nesse conceito de liderança, você pensa em poder, ou seja, você conseguir controlar, influenciar a vida dos outros ali, influência e pessoas, tá? Então, o conceito de liderança tem muita relação com esses três aqui. Com o tipo de poder, com a influência que você exerce ali sobre as pessoas e, obviamente, com pessoas, né? E liderança tem a ver com relação pessoal. Vamos lá. Um conceito logo de cara que é bastante cobrado, que você precisa levar para a tua prova, é esse aqui, que é liderança e chefia, ou muitas vezes a banca fala em gerência. Gerência. Então, o que é o chefe e o que é o líder, pessoal? Vem para mim aqui. A pessoa pode ser chefe e não ser líder. Como ela pode ser líder e não ser o chefe? O que é isso? Muitas vezes aquela pessoa que é o teu superior hierárquico, diretamente ligado ali, é o cara que manda em você, ele não faz o papel de líder, ele não sabe liderar. Ele não sabe se comunicar bem. Muitas pessoas já tiveram esse tipo de chefe, né? Aquele cara que ele não dá para coisa, ele não tem dom para aquilo ali, nunca foi treinado para aquilo, não gosta de se relacionar com as pessoas, muitas vezes é muito centralizador, ou seja lá qual for a situação, que ele, apesar de ocupar a tua posição ali de superior hierárquico, ele é o seu chefe, mas ele não exerce liderança naqueles subordinados ali que ele trabalha, tá? Por outro lado, você pode ter o caso contrário. Você ter aquela pessoa que ele é um líder ali daquele grupo, as pessoas são influenciadas ali pelo pensamento dele, às vezes é um cara muito competente no que ele faz, é uma pessoa que tem, por a sua história ali, as pessoas se inspiram nele, é um cara muito bom comunicador, ele é uma pessoa que envolvente, as pessoas acabam seguindo aquela pessoa, ele acaba exercendo um papel de liderança sem ocupar um papel de chefia. Ele não é o superior hierárquico daquelas pessoas, mas ele é o líder daquelas pessoas. Então volta para cá. Sempre bom você levar isso para a tua prova, ou seja, você tem chefe que não é líder e líder que não é chefe, apesar do que você tem, claro, chefes que são líderes e líderes que são chefes, tá? Então você tem pessoas que são as duas coisas, que é essa interseção aqui do conjunto, tá? Então você tem, obviamente, chefe que é líder, mas lembrando sempre que você pode ter chefes que não são líderes, que é isso que normalmente a banca vai te cobrar, tá? Então vamos lá. O que a Venato traz essa diferenciação, o que seria um gerente, né? Aqui seria a mesma coisa que chefe, e o que seria o líder. Então, basicamente, sempre quando tiver esse tipo de comparação, você pensa sempre esse seria o negativo, né? Esse seria o tradicional, aquele chefe antigo, e esse seria o melhor. Então, quando cair numa questão fazendo essa comparação, o líder sempre vai ser o que fica bem na foto, o que fica bem na fita. Então, vamos lá. Aqui, gerente administra, o outro inova, um é uma cópia, o outro é um original, o gerente mantém enquanto o líder desenvolve, focaliza o sistema e estrutura, enquanto o outro focaliza as pessoas, baseia-se no controle, outro inspira confiança, visão de curto prazo, outro no longo prazo. Ou seja, vocês entenderam a lógica do negócio, né? Ou seja, basicamente o gerente é um cara que busca ali mais conservador, mais, digamos assim, poderíamos até dizer mais atrasado, né? E o outro, um inovador, uma pessoa que
se relaciona melhor com as pessoas, ok? Vamos que vamos aqui fazer uma questãozinha que é assim que a gente aprende. Liderança é definida como a influência exercida por aqueles que possuem autoridade formal na organização. Quem é que tem autoridade formal, pessoal? É o chefe. Então, o líder, ele é a influência exercida pelo chefe? Não, não necessariamente, porque a gente já viu que o cara pode ser líder, ele pode exercer liderança sem ser o chefe. Então, por isso o gabarito é questão errada. Questão errada. Vamos lá. Com relação à distinção entre liderança e gerência, é correto afirmar que a gerência, letra A, se preocupa com o bom funcionamento da organização, enquanto a liderança se define pela busca da inovação e da mudança. Ou seja, é isso aí. Ou seja, o gerente ele só toca ali o rame-rame, enquanto que o líder ele busca inovação e mudança. É esse o nosso gabarito letra A. Aí fala, atua sempre a partir de metas consensualmente estabelecidas, enquanto que a liderança recorre sempre à sua posição, não, que a liderança está numa outra situação, está mais orientado para a realização de mudanças no presente, enquanto que a liderança se afirma unicamente pela capacidade... Unicamente não, né? Vamos lá. Se orienta, em primeiro lugar, para a formação de novas identidades e metas organizacionais, enquanto que a liderança se preocupa em garantir bons resultados. Aqui o conceito foi invertido. E a letra E, baseia seu poder no carisma, e isso é na rotinização do seu... Aqui já tá errado, né? O carisma não tem nada a ver. Então, é isso aí. Nosso gabarito é mesmo a letra A. Vamos lá. Mais uma questão aqui. Nas organizações, o líder define-se pela autoridade que lhe é delegada, que a gente já viu que está errado. Por quê? Porque o líder não tem relação com a autoridade, com ser o chefe, por aí vai. O líder ele pode não ter nenhuma posição, nenhum cargo, não ter autoridade nenhuma. Então, o gabarito é a questão errada. Vamos lá. Mais um aqui, que é os tipos e fontes do poder. Então, quando a gente falar sempre do poder, qual é a influência na organização, os tipos de poder, é disso que a banca está falando. Basicamente, é uma classificação que divide em 5 tipos de poder. E a gente vou não só explicar cada um deles, mas dar a dica do que normalmente é mais cobrado, qual é a pegadinha das questões. Vamos lá. Poder coercitivo, pessoal, é logo fácil, né? Poder coercitivo é aquele de te dar uma pancada, de te dar uma pena, de te dar um castigo. Coerção é exatamente fazer algo à força, né? Então, olha para mim aqui. Poder coercitivo é aquele poder que o teu chefe, o teu líder, ele tem do quê? De te dar uma punição, de te dar uma suspensão, demissão, tirar alguma vantagem tua, por algo, obviamente, que você tenha feito que não seja o que ele tinha esperado ali, que não fosse o combinado, o padrão que você tinha que atingir, tá? Então, volta para cá. Poder coercitivo é mais fácil da gente visualizar, o poder dele te aplicar uma pena, de te dar uma sanção, de te dar alguma pancada ali, algum castigo qualquer, tá? Poder de recompensa é o que seria o contrário. É o poder dele te dar um bônus, um aumento, uma viagem, alguma coisa que você gostaria de receber, tá? Então, o poder de recompensa seria o lado contrário do que seria o coercitivo. Aqui é algo negativo, e aqui algo positivo, tá? Então, esses dois aqui, até por ser facilmente visualizados, não são tão cobrados. O poder legítimo, também já vi o pessoal chamar de poder legal, ele é o poder que aquele cara tem por ser teu chefe. Então, deriva da posição hierárquica, da estrutura formal da empresa. É o poder que o cara tem por ser teu chefe legal, por ter ali, ele está acima de você na hierarquia daquela organização, tá? Esse aqui, tranquilo, poder legítimo é o poder da situação hierárquica. Aí o poder referente, também chamado de carismático, é aquele que a pessoa tem por ser visto como um cara com uma história legal de vida, com uma personalidade interessante, você gosta das ideias que ele tem, você é influenciado porque você vê aquela pessoa como
uma pessoa que você deve seguir, seja pelo carisma dela, seja pela personalidade, pela história e por aí vai, tá? E por fim, o poder de competência é o poder que vem do conhecimento. Muita gente, inclusive, fala isso, poder do conhecimento, que é relacionado ali ao know-how que a pessoa tem, algum conhecimento específico que ela tem, que você vai passar a segui-lo por causa disso. É muito comum, a gente vê isso, por exemplo, em médicos, em engenheiros. Você vai contratar ali um engenheiro para fazer a sua casa, você não vai ficar discutindo o cálculo estrutural que ele fez ali da sua casa, concorda? Você vai acreditar nesse poder de conhecimento que ele tem. A mesma coisa o médico. Você vai numa consulta, você está com algum problema, se você confia no médico, você vai tomar um remédio que ele te manda tomar, você vai seguir ali o que ele está dizendo para fazer. Naquele ramo do conhecimento, vem para mim aqui, naquele ramo do conhecimento, naquela situação, aquela pessoa tem esse poder do conhecimento, poder de competência, tá? Isso a gente pode extrapolar para diversas outras áreas. Ou seja, naquele setor, naquela situação, dentro daquele ramo ali que aquela pessoa domina e você sabe que ela domina, você vai seguir o que ela te disser para fazer. Belezinha? Então, vamos lá, revisando aqui. A gente tem o poder coercitivo de dar uma pancada em você, poder de recompensa de te dar um bônus, um prêmio, alguma coisa legal, poder legítimo ou legal, que é o poder do cargo, poder referente ou poder carismático, de você achar aquela pessoa legal, interessante, uma história de vida bonita, aquela história toda. E, por fim, o poder de conhecimento. Quais são os mais cobrados, pessoal? Principalmente esses dois aqui. São os mais cobrados em prova. Belezinha? Vamos que vamos. Questãozinha aqui. A liderança exercida em função do poder legitimado é identificada pelos conhecimentos e pelas capacidades técnicas do indivíduo. Pessoal, poder legitimado, ou poder legítimo, ou poder legal, é derivado do cargo. O poder que é definido pelos conhecimentos e capacidades é exatamente aquele poder de competência. Ou do conhecimento. Por isso, o gabarito é a questão errada. Vamos que vamos aqui. Vamos dar uma olhada agora nas teorias da liderança, que a gente tem 3 grupos principais. Teoria dos traços, que é aquela teoria mais tradicional, mais antiga, digamos assim. As comportamentais ou de estilos de liderança, que boa parte das teorias que foram desenvolvidas ali, anos 40, 50, 60 e por aí vai. E as mais modernas, contingenciais, situacionais e por aí vai, tá? Ou seja, basicamente, boa parte das questões de liderança vão tratar dessas teorias aqui que a gente vai ver em diante. Te diria que mais de 50% das questões de liderança vão tratar desses temas aqui. E eu vou apontar. A primeira, que é bastante cobrada, é a teoria dos traços, que apesar de ser bem tradicional, de ser antiga, digamos assim, não ser mais vista como algo que faz sentido, ou seja, já é desacreditada, digamos assim, em concurso ela cai pra caramba. Então fica de olho que, apesar de hoje em dia a gente não seguir ela mais no dia a dia, no trabalho, ela é bastante cobrada, tá? Então vem para mim aqui. Basicamente, a teoria dos traços, ela tem 2 pontos que você precisa levar. Primeiro é o seguinte, que ele via a liderança como algo que a pessoa nascia com aquilo. Ou seja, aquele cara nascia líder, ele tinha aquele potencial de ser líder. A segunda coisa é isso, é que é baseado em traços de personalidade, do que a pessoa é. Então, por exemplo, o cara é bom orador, o cara é bom comunicador, o cara teria alguns traços que a gente identificaria, ou seja, você analisa grandes líderes. Fulano, por exemplo, Churchill é um grande líder. Então, você vê como o cara é. Ele é assim, ele é assado. Então, vamos tentar achar alguma pessoa que tem esse mesmo perfil e vamos tentar aproveitar ele num perfil de liderança. Ou seja, a ideia era pegar certas características pessoais, traços de personalidade, que fariam com que aquela pessoa fosse um bom líder. Belezinha? Então, volta para cá.
Basicamente, a ideia, então, era essa, de que você poderia identificar alguns traços de personalidade de forma a identificar outras pessoas que tivessem essas mesmas características, tá? Então, seriam aspectos pessoais, como os valores, inteligência, confiança, aparência e por aí vai, tá? Então, basicamente, isso você precisa levar, ou seja, que o líder nasceria líder. A gente não desenvolveria, não treinaria o cara. Hoje em dia, a gente já tem a visão contrária, de que ninguém nasce líder, de que você pode desenvolver qualquer pessoa. Naquela época não se pensava assim, tá? Então você teria sim personalidades mais adequadas a posições de liderança. Belezinha? Vamos lá. Obviamente, então, a ideia era pensar, por exemplo, o Churchill, o Napoleão, pensar grandes líderes e tentar identificar pessoas que tivessem essa mesma característica. Belezinha? Vamos que vamos. O problema, vamos lá. Antes disso, o problema é que essas características são de difícil medição. Como é que você analisa, por exemplo, controle emocional, oratória? São coisas de difícil avaliação, né? Vamos lá, mais uma questãozinha aqui. Na perspectiva de teoria dos traços, que compreende a liderança a partir de características pessoais dos líderes, os atributos pessoais são inatos e capazes de exercer influência sobre as pessoas, o que diferencia os líderes dos demais. Pessoal, a ideia é exatamente essa, ou seja, de que dentro da teoria dos traços, que tem a liderança a partir de características pessoais, esses atributos pessoais seriam inatos, ou seja, a pessoa nasce com eles e seriam capazes de exercer influência sobre as pessoas, por isso o gabarito é a questão certa. Vamos lá, passar agora para as teorias comportamentais, pessoal. É um bloco de várias teorias que são razoavelmente cobradas, principalmente essas aqui, ó, teorias do Lewin, da grade gerencial, são muito cobradas. Ou seja, basicamente, a teoria comportamentais diz o seguinte, olha, o problema não é o que o cara é, ou seja, qual é a característica pessoal dele, mas como eles agem, por isso que diz como se comportam, né? Então, a preocupação seria com os aspectos comportamentais dos líderes, tá? Premissa, o líder pode ser treinado, ou seja, ao contrário do que diz a teoria dos traços, o líder passaria, a ideia seria de que você pode desenvolver o cara como líder, tá? Vamos lá, começar logo pelos estilos de liderança do Lewin, que são campeões de cobrança. Então, esses aqui são muito cobrados, os estilos autocrático, democrático e liberal. Basicamente, ele desenvolveu esses 3 estilos de liderança e a ideia deles era tentar provar qual seria o melhor. A ideia principal era de que esse aqui seria o mais eficaz, o mais adequado. E o que ele acabou descobrindo? Que você tinha situações onde o autocrático funcionava melhor, outras onde o democrático funcionava melhor, e o liberal seria o menos indicado. Tá? Então, basicamente, vamos entender qual seria cada um desses aqui. Vem para mim. O líder autocrático é uma maneira legal de você levar isso para a tua prova, é aquele líder centralizador, é aquele cara que tudo tem que passar por ele. Essa ideia da liderança, dos estilos, tem muito a ver com a tomada de decisão. Então, aquele cara que tudo tem que passar por ele, que ele não delega nada para a equipe, que ele é meio desconfiadão, muito centralizador, esse é o líder autocrático, ou seja, não é necessariamente de autoritário, não é isso. É de ser centralizador, tá? Então, o líder autocrático, ele é o cara que centraliza. Tudo tem que passar por ele, tudo a equipe tem que perguntar como é que faz e tal. Esse é o líder autocrático. O líder democrático, aí ele já poderia ser aquele cara que envolve a equipe, que pergunta o que vocês acham, de consegue envolver. Não tem relação necessariamente com a ideia que a gente tem de democracia, de que todo mundo vota, não é isso. O líder democrático é aquele que envolve a equipe. Então, vem para mim aqui. Você teria até 2 divisões. Alguns autores dividem esses líderes em consultivo e participativo. O consultivo seria aquele que pega ideias com as pessoas, mas toma a decisão. E o participativo é o que envolveria mais realmente a equipe na tomada de decisão. E, por fim, você tem o líder
liberal ou laissez-faire, como tem em francês, que é basicamente deixar fazer, né? Que seria aquele cara mais ausente, que ele dá liberdade mesmo para a equipe, passa a bola, se vira aí, eu te tiro uma dúvida ou outra, tá numa posição mais de suporte, de consulta, de consultor ali, mas, digamos assim, dá liberdade aos subordinados, tá? Então, basicamente, você tem um mais centralizador, um que meio termo, que seria o democrático, e o liberal, que passa a bola para a equipe. Aqui, como eu já falei, o consultivo, ele toma a decisão depois de ouvir os seus empregados, e o participativo, a decisão feita em conjunto. Vamos lá. Como eu já falei, os estilos de liderança, a ideia era determinar qual dos estilos seria o mais eficaz, e o liberal era visto como menos eficaz, mas que teria situações onde o autocrático seria superior ao democrático. Ou seja, que a ideia do estudo era tentar apontar o que fosse o melhor, mas eles descobriram que você não teria essa superioridade do democrático. E qual é a ideia? Vem para mim aqui. A ideia é o seguinte, que às vezes existem situações realmente onde o estilo centralizador ele funciona melhor. Então, quando você não tem muito tempo para debater com a equipe, quando você, por exemplo, a equipe não tem capacidade de tomar decisão sozinha, você pensa só, eu sempre dou esse exemplo, pensa você sendo, por exemplo, organização militar, você está ali numa batalha, tiro comendo solto, todo mundo pá, 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 pá. Imagina se você vai sentar com a tua equipe para definir qual é a montanha que você tem que subir. O tenente ali, o capitão, o major, seja lá quem for que esteja liderando aqueles homens, ele tem que decidir e avisa e todo mundo vai. Não tem tempo para você tomar uma decisão colegiada. Tá? Então, existem situações, até hoje, onde esse líder mais centralizador ele pode funcionar melhor. Tá? Então, uma das coisas que essas teorias comportamentais foram descobrindo é isso, que era difícil você mapear um estilo que fosse melhor sempre, tá? Então vamos para lá, depois a gente vai desembocar em várias outras teorias que lidam melhor com essa situação. Então vamos cair dentro de uma questão, vamos ver como isso pode ser cobrado. Na atualidade, inexiste situação que comporte a aplicação da liderança autocrática no âmbito de uma organização, pois essa é uma teoria sem aplicabilidade prática. Pessoal, tá certo? Não, tá errado. Como a gente acabou de falar. Ou seja, existem situações que a liderança autocrática, ela não só é válida, como ela é a adequada, a indicada. Outras situações onde a liderança autocrática ela pode funcionar melhor. Por exemplo, quando você tem grande parte dos teus subordinados são inexperientes. Então, às vezes eu dou o caso de uma colheita, né? De uma fazenda grande que vai receber ali centenas de colhedor, por exemplo, de laranja. Vamos imaginar, aquele cara nunca colheu uma laranja na vida. Você vai virar e vai sentar com 400 colhedores de laranja para definir onde que eles vão colher a laranja? Não, você vai virar para ele e falar, fulano, eu preciso que você vá naquele setor ali e faz assim, assim, assado para colher a laranja. Ou seja, não existe uma tomada coletiva de decisão. Existe esse chefe centralizador onde ele acaba sendo mais efetivo. Belezinha? Então, gabarito, questão errada. Vamos mais uma aqui. Joaquim das Neves é gerente da unidade de produção de colírios da indústria farmacêutica Vermelhor. Joaquim acredita que a melhor forma de gerenciamento do seu grupo de trabalho é tomando as decisões de forma solitária, comunicando-as ao grupo e controlando todo o processo. Dessa forma, acredita Joaquim, tudo sairá dentro dos prazos e com a qualidade necessária. O estilo de Joaquim é o de liderança. Pessoal, vamos lá, o que ele faz? Melhor forma de gerenciamento é tomando as decisões de forma solitária. Ou seja, ele é centralizador, então ele é o autocrático. Não tem nada de transformacional, de democrático, de situacional, de liberal. Gabarito, letra E. Vamos lá. A liderança laissez-faire é eficaz quando os subordinados não são dotados de capacidade de auto-organização, gerando o desempenho das tarefas satisfatórias. Pessoal, a liderança laissez-faire é a liderança liberal. Óbvio,
essa liderança só vai funcionar quando esses subordinados eles tiverem uma capacidade legal de se virar, né? De se auto-organizar. Se esse cara, esse líder, ele vai passar a bola, ele vai delegar, isso só vai funcionar se esses subordinados forem capacitados, tiverem capacidade de se auto-organizar, de tomar decisão. Por isso, a frase não faz sentido, ou seja, ela é eficaz quando eles são dotados de capacidade de auto-organização. Por isso, o gabarito é questão errada. Vamos mais um aqui, que são os estudos da Universidade de Ohio. Basicamente, esses dois autores aqui, os Todgio e o Kunz, eles desenvolveram duas categorias de liderança, a de estrutura de iniciação e a de consideração. Basicamente, essa aqui seria mais relacionada à tarefa, ou seja, o líder focado na tarefa, e aqui o líder focado em pessoas. O próprio nome consideração já indica, né? Ou seja, a ideia, basicamente, era eles também descrever as principais categorias de liderança e, basicamente, o que eles descobriram? Que nem sempre esse aqui era o mais eficaz e nem esse aqui era sempre o mais eficaz. Ou seja, que você teria a ideia de que você teria os fatores situacionais que seriam importantes, ou seja, que teria situações onde esse funciona melhor e situações onde esse funciona melhor, tá? Então, o próprio nome já diz mais ou menos, ou seja, o líder ou a categoria de liderança de estrutura de iniciação tem a ver com como o trabalho é feito, como o trabalho deve ser organizado, a organização do trabalho, diversos aspectos relacionados à tarefa, e o de consideração tem mais relação ao relacionamento, ao respeito ali pela contribuição dos funcionários, seus sentimentos e por aí vai, tá? Vamos para os estilos do Likert, que é outro autor importante na área, e ele desenvolveu 4 estilos de liderança, também uma liderança, uma teoria comportamental que se baseava nesse estilo de liderança. Ele tem 4 estilos: o estilo autoritário coercitivo, que é onde seria o líder autocrático, digamos assim, né? Aquele cara bem centralizador, se comunicaria raramente com seus subordinados, utilizando ameaças e punições frequentemente, por isso o coercitivo. O autoritário benevolente, que seria um estilo mais brando do que o autoritário coercitivo, tá? Obviamente, ele continuaria centralizador, autocrático, mas seria menos rígido, delegaria algumas tarefas. O consultivo, que seria aquele estilo onde o líder envolve mais os funcionários, discute os objetivos e metas. A comunicação seria melhor, existia um clima mais propenso ao trabalho colaborativo. E o participativo, onde teria ainda mais uma postura democrática e um envolvimento dos trabalhadores. Vamos lá para o contínuo de liderança, que seria uma visão meio antagônica ali, ou mais voltada para a tarefa, ou mais voltada para as pessoas, né? Então, vamos lá. Seria o modelo, uma lista de comportamentos possíveis. Cada tipo descreve um tipo de autoridade e de liberdade que o líder concederia aos seus subordinados, e ele seria centrado ou na chefia ou nos subordinados. Vamos ver aqui o contínuo, ou seja, uma liderança mais focada no chefe ou mais focada no subordinado. Então, aqui, ele seria, digamos assim, mais autocrático e aqui mais liberal, digamos assim, né? E ele poderia estar mais focado aqui ou mais para cá. Então, por isso que é um contínuo, né? Como se fosse uma escala onde ele pode estar num dessas posições, né? Aqui ele tomaria decisão e informaria aos seus subordinados, aqui ele já vende a decisão aos subordinados, aqui ele apresenta ideias, ou seja, vai ficando cada vez mais participativo, né? No fim, ele permite que os subordinados já operem ali dentro dos limites que ele estabeleceu, ou seja, delega mais ali para os seus subordinados. A ideia, basicamente, é o seguinte: como é que você escolhe qual estilo seguir? Seria de acordo com 3 aspectos: o nível de conforto do líder com aquele estilo de liderança, as características dos liderados, ou seja, tem capacidade de assumir
responsabilidade, estão capacitados e por aí vai, e a pressão do tempo, ou seja, se você tem tempo ou não para envolver aquela equipe na tomada de decisão. Outro bastante cobrado, bem mais do que o dos contínuo de liderança, é a grade gerencial, também chamado de grid gerencial, que vem do termo em inglês que é managerial grid, tá? E basicamente é uma evolução da teoria do Tannenbaum e Schmidt, que ele dizia o seguinte: ao contrário da visão antagônica que tinha o Tannenbaum e o Schmidt, ou seja, ou você é uma coisa ou é outra, para o Blake e Mouton, você poderia ser as duas coisas, ou seja, tanto a preocupação com as pessoas quanto a preocupação com a tarefa, ou como eles chamam a produção, seriam importantes para você atingir um bom resultado. Então, basicamente, como é que isso é cobrado lá? Ele diz o seguinte: ele faz um grid, uma matriz, como a gente chama, né? Por isso que é chamado de grade gerencial. Você tem aqui a preocupação com as pessoas, ou seja, quanto mais para cima, mais preocupado com as pessoas, e aqui, preocupação com a produção. Quanto mais para a direita, maior a preocupação com a produção. Então, você teria 5 estilos, digamos assim, né? A primeira seria o estilo que ele chama de gerência empobrecida, que seria esse 1.1. Basicamente, é aquele líder que não está nem aí. Tem alguns autores que chamam de liderança ausente. É aquele cara que não está preocupado nem com as pessoas e nem com a produção. O outro seria a gerência clube de campo. O que é clube de campo? O cara está só preocupado com as pessoas e nada com a produção. Então, aquela situação, vem para mim aqui, onde aquele líder, ele está assim, todo mundo relax, não cobra resultado de ninguém, está sempre ali preocupado só com o conforto dos trabalhadores, com ter um clima agradável, não tem aquela preocupação em cobrança, em produção. Do outro lado, você teria a gerência de tarefa, que é esse 9.1 aqui, que aí é a gerência chicotada, né? Ele não está nada preocupado com as pessoas e só preocupado com a produção. Eu já sei que tem gente aí, sou eu. Não, o meu chefe é assim, meu chefe é assim. Todo mundo sempre tem um chefe que tem essa visão, né? Zero preocupação com a pessoa e 100% preocupado com a atividade, que também não é legal, tá? Você teria a gerência meio termo, que o próprio nome já diz que seria uma preocupação meio com a tarefa e meio com as pessoas, mas aqui também não é considerado ideal. O que ele acha o ideal é esse gerência equipe ou liderança equipe, que aí sim seria aquele que teria preocupação tanto máxima com as tarefas e máxima com as pessoas, tá? Esse seria o ideal, de acordo com a grade gerencial aqui do Blake e do Mouton, tá? Então, obviamente, é uma teoria que foi importante por sintetizar as teorias comportamentais, mas também estudos posteriores não confirmaram que o estilo líder-equipe seria realmente o mais eficaz em todos os casos e, mais uma vez, não leva em consideração aqueles fatores situacionais que depois a gente vai estudar que vão ser importantes. Belezinha? Vamos que vamos. Questãozinha para a gente ver como isso pode ser cobrado. A literatura técnica especializada em comportamento organizacional apresenta a grade gerencial de Blake e Mouton, segundo a qual existem 4 estilos de liderança, cada qual com características únicas. Dentre os estilos de liderança descritos, o líder cujas principais características visam a equilibrar pessoas e produção, sem se preocupar em maximizar esses aspectos, corresponde ao... Pessoal, o que a gente mata a questão aqui é o seguinte: ele está falando em equilibrar pessoas e produção. Só que ele fala sem se preocupar em maximizar. Ora, se ele não está querendo maximizar, não é o líder equipe. Ou gerência equipe. Nossa, tá horrível aqui. Vamos lá, peraí, de novo. Líder equipe. Não é o líder equipe, porque o líder equipe ele quer maximizar os dois aspectos, ele quer ser 9.9, né? Então não é o 9.9, vai ser o quê? O líder meio termo, que ele equilibra pessoas e produção,
mas não é maximizando. Então, esse aí não é o negligente, não é o pessoa, não é a equipe, não é o tarefa, é o líder meio termo, letra D de dado. Vamos mais uma aqui. O Managerial Grid, ou grade gerencial, proposto pelo Blake e Mouton, pressupõe que o administrador deva se preocupar apenas com os resultados. Não, né, pessoal? Apenas não, porque ele tem ali o foco pessoas e o foco produção. Que a questão aqui fala de resultados, mas até aí tudo bem. Ele quer o quê? Ele quer o 9.9, que é o que tem tanto pessoas quanto produção. Então, por isso, o gabarito é a questão errada. Vamos lá. Mais um aqui. A respeito do conceito de liderança, segundo um dos modelos de análise comportamental dos líderes, conhecido por grid ou grade gerencial, o gestor orienta a ação para ênfase na produção, preocupação com os resultados dos esforços dos subordinados, isso é, com os resultados da tarefa. Ele foca nisso? Foca. ênfase nas pessoas, preocupação com as pessoas, sejam subordinados, colegas e chefes. Também. E binômio autoridade e participação, foco nas relações interpessoais e consequências para os processos produtivos. Agora não. Então, por isso, o nosso gabarito é a letra D de dado, 1 e 2. Vamos lá. Agora, a teoria da contingência. Teoria primeira que fala aqui dos aspectos contingenciais, situacionais. Basicamente, também chamada pelo próprio nome do autor, né, do Fred Fiedler. Basicamente é o seguinte, você devia identificar qual é o estilo do líder e encaixá-lo na situação que mais favorece o estilo de liderança dele. Ele também tem os estilos de liderança, ou seja, ele identifica 2 estilos basicamente. O focado na tarefa e o focado no relacionamento. Aquela velha história do tarefa ou produção e o pessoas, né? Ou relacionamento. E basicamente você teria 3 elementos ali das situações. A relação entre o líder e os seus subordinados, a estrutura da tarefa e a posição da autoridade do líder. Então vamos lá, o que ele dizia, o que ele descobriu? E é o que costuma ser cobrado em prova. Você tem o líder tarefa aqui, líder tarefa e o líder pessoas. Ops, peraí. E o que ele descobriu foi o seguinte, que o líder tarefa ele seria o melhor tanto na situação favorável quanto na situação desfavorável. E o líder pessoas, ele só seria o indicado na situação intermediária. Então, é isso que costuma ser cobrado em prova, de que o líder tarefa, ele é superior tanto aqui quanto aqui. Ou seja, tanto na situação desfavorável quanto na favorável. E já o líder pessoas, ele seria o superior apenas naquela situação intermediária, tá? Então, basicamente, o que ele descobriu é isso. A importância do trabalho dele é que ele não se baseou mais só nos estilos, mas também na integração dos estilos com as situações que eles podem enfrentar no dia a dia na empresa, né, na organização. Vamos agora para a teoria do caminho meta. Basicamente, o que ela diz é o seguinte, que o líder deve ser flexível e moldar o tipo de liderança à situação. Também é uma teoria situacional, digamos assim, né? Envolvendo aqueles fatores ambientais, fatores contingenciais, tá? Ele teria a responsabilidade de aumentar a motivação dos funcionários, mostrando qual é o caminho. O próprio nome já diz, caminho meta, ou seja, o que o cara precisa fazer para alcançar as metas e receber as recompensas. Belezinha? Então, vamos lá. Ele teria que mostrar quais são as recompensas disponíveis e equalizar as recompensas com as necessidades dos funcionários. Ou seja, o que ele diz ali? Olha, o funcionário ele quer ganhar alguma coisa, ele quer ter um aumento, ele quer ter alguma recompensa e você devia equalizar o que ele vai entregar com as recompensas que você vai pagar para ele. Então, basicamente, você teria esses 2 lados aqui, ou seja, o líder tinha que mostrar, esclarecer o caminho
e melhorar a recompensa. Então, definir o que o cara tem que fazer, esclarecer o que o empregado tem que fazer e descobrir qual é a necessidade dos empregados, buscar equalizar aquilo ali e aumentar o valor percebido pelos funcionários. Com isso, o que ele aconteceria? O empregado ia mostrar mais esforço, maior motivação e a empresa tem melhores resultados. Ele desenvolveu 4 estilos, pessoal. O estilo compreensivo, também chamado de apoiador, onde o cara está ali mostrando mais preocupação com as pessoas, com seus empregados, comportamento mais aberto, mais amistoso. O diretivo, que é aquele que diz o que o funcionário tem que fazer, detalha, determina ali, é mais focado no tarefa, né? O participativo, mais relacionado a abertas ideias dos funcionários, encoraja a participação. E o realizador, que seria aquele que busca ali metas arrojadas, influencia ali os empregados a atingir um alto desempenho. Vamos lá. Basicamente, ele tem algumas situações nesse caminho meta e indica qual seria a melhor liderança de acordo com a situação. Então, por exemplo, o empregado não tem autoconfiança, aí teria uma liderança mais compreensiva. Trabalho ambíguo, diz o que o cara tem que fazer, liderança diretiva. Trabalho não é desafiador, seria melhor o estilo de liderança realizadora. A recompensa não é adequada, então seria uma liderança participativa. Então, por aí vai, tá? Vamos lá. Liderança situacional do Hersey e do Blanchard, também campeã de cobrança, muito cobrada, que tem muita relação, se baseia na maturidade dos empregados. Leve isso para a tua prova. Quando falar de liderança situacional, lembra sempre disso. Se apoia no relacionamento entre a maturidade do liderado, do empregado, e o comportamento do líder em relação a isso, ao relacionamento e à tarefa, tá? O que ele dizia era o seguinte, olha, os empregados eles variam muito no seu nível de maturidade. Ou seja, como o cara consegue fazer o seu trabalho, se ele consegue assumir responsabilidade, se ele tem auto-iniciativa e por aí vai, tá? E o que ele diz é o seguinte, obviamente a gente vai ter que tratar diferente. Esse cara que tem mais experiência, mais habilidade, mais segurança, ele não pode ser tratado exatamente igual o cara que não tem. O cara que está começando, que é inexperiente, que não tem maturidade, tá? Então a ideia basicamente da teoria é o seguinte, olha, de acordo com a maturidade do meu empregado, eu vou tratar ele diferente. Vamos imaginar que o empregado acabou de entrar na organização, ele não sabe fazer nada. Então você teria um estilo direção. Ou seja, você ali vai mais dizer o que o cara tem que fazer, vai centralizar a tomada de decisão. Você não vai virar para o cara que acabou de começar e passar a bola para ele, concorda? Não, se vira aí sozinho. Já quando o cara já tem um nível maior, ou seja, já tem um tempinho de empresa, já tem uma maturidade um pouco maior, você iria para o nível de persuasão, melhorou um pouquinho para o de participação e, por fim, para o de delegação, onde o cara já tem um alto nível de habilidade, segurança, o cara já está ali há 20, 30 anos, você teria um estilo delegação. Então, naturalmente, a situação faz assim, né? Ou seja, começa aqui com ele com muito pouca maturidade e vai evoluindo. Sai do direção, vai para o persuasão, depois participação e, por fim, delegação. Então, basicamente, o que ele diz é o seguinte, olha, você tem um comportamento mais voltado para a tarefa aqui e mais voltado para o relacionamento. Aqui é bastante auto-tarefa. Ou seja, o cara não sabe o que ele precisa fazer, ele acabou de entrar na organização. Aqui é tarefa e relacionamento. Ou seja, aqui, além de você mandar ele fazer, você já se preocupa mais com ele. No participação, ou seja, ele vai evoluindo, você fica tão menos preocupado com a tarefa porque ele já sabe fazer o trabalho. Aqui ainda tem uma preocupação grande com o relacionamento e, no fim, no delegação, o cara já muito maduro, você não está mais tão preocupado nem com a tarefa, nem com a produção. Beleza? Vamos lá. Questãozinha de concurso. A maturidade do líder é a principal característica do modelo de liderança de Hersey e Blanchard, que demonstra situações enfrentadas pelos subordinados. Esse modelo deve ser analisado em conjunto de tarefas a partir das quais é possível enquadrar os líderes em categorias universais, considerando as suas competências e motivações. Pessoal,
A questãozinha tem uma pegadinha aqui, que é o seguinte: a maturidade do liderado. Essa teoria não vai analisar a maturidade do líder, vai analisar a maturidade do liderado. Você vai atuar de maneira diferente de acordo com a maturidade do liderado. Por isso, o gabarito é a questão errada. Vamos mais uma aqui. Com relação à liderança situacional, analise as afirmativas a seguir. A maturidade dos liderados é medida pelo comportamento e maturidade psicológica. Sim, também. A maturidade dos liderados é medida pelo comportamento e maturidade para o trabalho. As duas coisas, ou seja, tanto o cara tem equilíbrio emocional, já sabe fazer aquele trabalho, já tem tranquilidade, como ele tem a maturidade do trabalho, já sabe fazer aquele trabalho bem feito. E terceiro, a liderança bem-sucedida só pode ser alcançada por meio de um estilo adequado a cada situação. Também, por isso que ela é situacional, que você vai adaptar o teu estilo à situação. Então, por isso, o gabarito todas estão certas. Vamos lá. Uma das conhecidas teorias sobre liderança, desenvolvida pelo Robert House, é a teoria caminho-meta ou caminho-objetivo. A principal ideia dessa teoria é de que o líder será aceito pelos liderados quando estes o virem como fonte de satisfação imediata ou futura. House destacou 4 comportamentos de liderança, entre os quais não se inclui, tá? Aliás, isso aqui é dica de prova, hein, pessoal? Quando tiver uma questão grande dessa e for a não, ou aquela exceto isso, ou seja, aquela questão que é a não, sempre marca aqui, se o cara quer a questão errada, para você não dar bobeira na hora de marcar isso aqui, tá? Então ele está querendo aqui não se inclui. Então, quais são os caminhos, os estilos ali do caminho meta? Compreensivo, apoiador. O diretivo, participativo, o realizador. Então, vamos lá. Não tem carismático. Tem diretivo? Tem. Tem apoiador? Tem. Ou compreensivo, né? Tem o participativo? Tem. Tem o realizador ou realização? Tem. Mas não tem o carismático. Por isso, é o nosso gabarito. Vamos lá para outra teoria bastante cobrada, que é a da liderança transacional e a liderança transformacional. Pessoal, vem para mim aqui. Antes da gente ir para a tela, essa teoria é tranquila. Lembra sempre do nome. Para você matar essa questão na hora da prova, você tem que entender por que o nome é assim. Transformacional e transacional. Transacional, ele lembra de transação, né? Transacional. O que é uma transação? Eu dou alguma coisa para você em troca de outra coisa, concorda? Estou fazendo um negócio contigo, estou fazendo uma transação. Vou comprar o teu carro, vou te dar um dinheiro, você me dá o carro. A ideia da liderança transacional é a mesma. É a ideia de você ter uma troca ali entre o líder e o subordinado. Qual é a troca? É dinheiro porque o cara atingiu a meta. Então, olha, se você atingir essa meta, eu vou te dar um bônus, vou te dar um prêmio, vou te dar alguma coisa, uma viagem. Não precisa ser grana, não precisa ser dinheiro, mas essa ideia de troca, de tomar lá da cá, tá? Ou seja, de que você está trabalhando ali para o sujeito, ou seja, você está seguindo o que ele te diz, porque ele vai te dar alguma coisa que você precisa, tá? Então, volta para cá. Lembra sempre disso. O transacional vem de transação, de troca entre o líder e o subordinado, tá? Então, a ideia basicamente é essa, de que alguém está pagando, está dando alguma coisa, um prêmio, um aumento, um salário melhor, ou seja lá o que for, para que você atinja o objetivo. Já o transformacional, de transformação, né? Basicamente tem relação com aquele líder inspirador. Você não está preocupado com a recompensa material. Você está seguindo aquele cara porque ele tem uma visão de mundo legal, você acredita no que ele está falando. Ele te faz você transcender esses aspectos materiais. Então, olha para mim aqui. Toda vez que isso for cair na tua prova, lembra sempre disso. O transacional é aquele líder, aquela relação entre líder e liderado,
baseado no incentivo, na grana, num bônus, alguma coisa em relação a isso. Já o transformacional é relação com a visão de mundo legal. Você segue aquele cara porque você acredita na visão dele, ele te vendeu, vamos melhorar, vamos fazer isso, que a gente vai ter um impacto legal na sociedade, vai mudar o mundo. Ou seja, aquele líder que você não está preocupado nessa situação financeira, material, tá? Então, volta para cá. Tem relação, então, com a visão, com valores compartilhados, com ideias e por aí vai, tá? A ideia é exatamente o cara vai atingir um resultado porque ele acredita naquilo, ele está envolvido, ele vai transcender ali o que seria aqueles objetivos materiais. Então, beleza, vamos dar aqui, basicamente, aspectos de um e aspectos de outro. Então, a gente tem aqui os líderes transacionais de transação e qual o que ele tem a ver? Por exemplo, recompensa contingente. O que é isso? Você negocia os esforços em troca das recompensas, exatamente o que a gente estava falando. Se você atingir uma meta, você vai ganhar alguma coisa. O gerenciamento pela exceção ativa ou passiva, ou seja, você tem ali uma supervisão focada nos desvios. Se o cara fizer alguma coisa, você atua em cima. Ó, você pisou na bola ali, você teve um resultado ruim ali, por aí vai. E você tem a passiva também, que seria que o cara só intervém quando os padrões não são alcançados. E laissez-faire, ou seja, o cara passa mais a bola, abdica das responsabilidades, delega ali pro liderado. Já o transformacional seria... Às vezes a gente dá algumas dicas, né, que não está na teoria, mas para você matar em prova é importante. Olha para mim aqui. Leva sempre para a tua prova o seguinte: a teoria transacional, quando fizer essa comparação, a transacional é sempre a negativa, é sempre vista como inferior à transformacional. O líder transformacional, ele é inovador, ele é carismático, ele tem uma visão de mundo legal, enquanto que o outro é aquele líder tradicional. Então, volta para cá. Então, o líder transformacional seria o carisma, inspiração, estímulo intelectual, uma consideração individualizada, enquanto que o outro aqui não está nem aí para você. O líder transformacional, ele seria aquele cara que te daria uma atenção personalizada, trataria todo mundo de uma forma individual, treina e aconselha. Ou seja, esse cara aqui é lindo e maravilhoso, aqui um coraçãozinho aqui para ele, e esse cara aqui é a pancada em cima de você, aqui um martelo aqui, pronto. Então, beleza para você levar isso para a tua prova. Vamos que vamos. Liderança carismática. Pessoal, liderança carismática basicamente tem a ver com o quê? Com o carisma do cara. Você segue aquela pessoa porque ele tem um poder de carisma de te motivar, de te levar a atingir os seus objetivos. A ideia sempre é que esse carisma do líder formaria grupos coesos e voltados ali, porque existe um grau alto de confiança no líder. De acordo com a análise desses autores, quais seriam as principais características de um líder carismático? Uma visão legal de mundo, né? Uma habilidade de articulação ali daquelas pessoas, forte convicção, comportamento fora do habitual, é um agente de mudança, tem uma sensibilidade ao ambiente e autoconfiança. Liderança visionária é bem semelhante à liderança carismática. É muito parecido, que basicamente tem a ver com essa visão, ou seja, de que a capacidade de criar e compartilhar essa visão de futuro seria fundamental na atuação do líder, ou seja, de você mostrar essa visão de como é que a gente vai ser daqui a tantos anos, onde é que a equipe vai chegar, de que a gente vai ter um impacto importante na sociedade, vai mudar o mundo, vai mudar o setor. Ou seja, que você vender essa visão, comunicar essa visão a essas pessoas, levaria com que essas pessoas comprassem essa visão e ficassem mais engajadas, se dedicassem mais, tá? Então, vamos lá, cai dentro de uma questãozinha de prova. Vamos lá, são características que evidenciam a liderança transformacional.
trocas entre líderes e liderados com vista ao alcance de metas organizacionais, monitoramento frequente para a correção de desvios, programas de recompensa que permitam, por exemplo, que liderados exerçam outras atividades. Pessoal, tudo isso aqui é transação, é troca. Não é transformacional, é transacional. Falou de programa de recompensa, de monitoramento frequente, ou seja, de supervisão rígida, de troca. Isso não tem nada a ver com transformacional. É o líder tradicional, aquele líder transacional. Por isso, gabarita a questão errada. Vamos lá, mais uma. O vínculo formado com um líder transacional baseia-se na... Vamos lá. Pessoal, essa questão é um pouco capciosa, porque é o seguinte, ele fala o seguinte, o vínculo formado com um líder tradicional. Pessoal, qual é o vínculo que é formado? Por que ele te oferece alguma coisa? Ou seja, o vínculo vem da posição de chefia. Ele é o teu chefe e aí ele te oferece um dinheiro de acordo com uma meta. Mas o vínculo que você tem com esse líder é ele ter uma posição hierárquica ali da tua. Ele é hierarquia. Ele é o seu chefe. Então, vamos lá. Letra A, no atendimento dos interesses, não é isso. No fato que as pessoas são diferentes, também não tem nada a ver. Na intensidade de apoio e direção, não. Na autoridade burocrática e na legitimidade do cargo dentro da organização, sim. É esse o vínculo que faz com que ele tenha essa transação com você. E não tem nada a ver com orientador e por aí vai. É a letra D mesmo, uma questão bem capciosa. Vamos lá, mais uma. A liderança entendida como a capacidade de um indivíduo influenciar outros com base em suas habilidades ou personalidade é uma característica bastante estudada no campo da administração e almejada pela maioria dos profissionais em cargos administrativos. Diversas teorias já foram propostas para buscar o entendimento de liderança. Nesse contexto, a teoria da liderança transformacional destaca-se ao focar suas análises e propostas no tipo de recompensa oferecida pelo líder, em vez de analisar os comportamentos dos líderes com seus subordinados. A teoria considera a existência de dois tipos de líderes, o transacional e o transformacional, sobre os quais é correto afirmar que... Então, vamos lá. Letra A. O líder transacional é definido por suas habilidades de manter o ambiente organizacional em ordem em épocas de transição de poder. Não tem nada a ver isso aqui, né? O transacional é aquele cara que faz a transação, oferece alguma coisa em troca de uma meta. Não tem nada a ver com época de transição, ambiente organizacional em ordem. Vamos lá. B. Líder transformacional busca uma estrutura hierárquica mais horizontal em que os subordinados se veem no direito de participar das decisões societárias. Decisões societárias não, né? Tem nada a ver. O líder tem nada a ver com decisão societária, ou seja, dos acionistas. Não é isso que diz a teoria. C. O líder transacional encara as relações com os subordinados como uma troca, em que se vê como responsável por traçar metas e atribuir recompensas por seu alcance. Agora sim, tem tudo a ver com o líder transacional. É isso, ou seja, o líder transacional, ele vê essa relação com o subordinado como uma transação, como uma troca. Eu te dou alguma coisa, você me dá outra. Então, é esse o nosso gabarito. Letra D. O líder transformacional, por buscar um ambiente de constante mudança, é associado a pior desempenho, alta rotatividade e baixa motivação na organização. É o contrário, né, pessoal? Não tem nada a ver. E o líder transacional é um especialista em questões de transações financeiras. Não tem nada a ver com transação financeira também, não é isso. Vamos lá, gabarita mesmo, a letra C de casa. Então é isso aí, pessoal. Se você ainda não me segue, me siga lá no Instagram, no YouTube. Volta para mim aqui.
É isso aí. Foi um prazerzão ter ficado com você nesse vídeo. Um grande abraço. Valeu!